Ela já está há 2 anos privada da convivência com os filhos, e os filhos já vivem há 2 anos a sua infância, que todos nós sabemos que é uma fase da vida que a criança precisa enormemente da mãe. Há 2 anos privados dos cuidados da sua mãe dentro de casa, por um capricho de um ditador, por um nível de crueldade que é bizarro. Ana Paula, esse vídeo a Mônica Salgado fez em meados do ano passado e hoje ela foi condenada, ainda não, né? Teve o voto, né, do relator, o Alexandre de Moraes, pedindo a condenação em 14 anos, em regime fechado. E tem um corno, não dá nem vontade de falar corno, porque realmente um pobre diabo que está aqui no chat, se chama Dalton Gomes. Dalton Gomes, ele escreveu 1000 vezes aqui, tá com pena, leva para casa. Olha, Dalton, é direito dela mesmo. Se ela precisar, ela tem endereço fixo. Eu não sei se você, né, como vagabundo, tem. Mas deve ela ter tem. Mãe, né? Mas ela tem. Ela tem endereço fixo, com os filhos, com o marido, pai dos seus filhos. Porque vagabundo é meio difícil de entender, né? Leva para casa, ela não precisa, ela tem. Mas se não tivesse, e porque ela tem o direito de estar em casa, eu receberia na minha casa. Já você, jamais. Ana Paula. Essa pessoa que faz esse tipo de comentário não deve ter nem mãe, né? Olha, de todos os casos que nós já comentamos aqui, e todos são muito graves, né? Eu sempre fico muito mexida, como foi o caso do Daniel Silveira e tal, mas a Débora, ela tem um componente, um ingrediente a mais, que é essa questão da maternidade, não é? E a lei prevê essa questão dela estar em casa com os filhos, só que aqui no Brasil, a defesa da mulher, a defesa da maternidade não tem, né? Estão lutando contra a maternidade, mas a defesa da mulher é só para as mulheres de esquerda. Me toca muito essa situação da Débora. Eu sou mãe, embora os meus filhos já estejam todos adultos e independentes, mas eu sei muito bem o que é isso, você ficar... Ela já está há 2 anos privada da convivência com os filhos, e os filhos já vivem há 2 anos a sua infância, que todos nós sabemos que é uma fase da vida que a criança precisa enormemente da mãe. Há 2 anos privados dos cuidados da sua mãe dentro de casa, por um capricho de um ditador, por um nível de crueldade que é bizarro. Nós estamos falando de uma frase com 2 palavras, de batom numa estátua, que nem foi depredação de patrimônio público tombado, porque foi só lavar. Então não houve esse crime, porque não depredou. Associação criminosa armada com um batom. Qual que é o nível de crueldade que esse ser humano, ministro Alexandre de Moraes, é capaz de chegar? Qualquer nível. Porque ele está privando essas crianças há 2 anos já, e agora condenando a mãe a 14 anos. Vocês imaginem que esses meninos estarão praticamente jovens adultos quando essa mãe sair da cadeia. Porque ela escreveu 2 palavras com um batom. Ela não teve a tal da audiência de custódia, ela não teve o devido processo legal, ela está presa, não teve nem... Não sei se agora já está sendo julgada, mas ela já... Aí nesse vídeo, né, ela estava presa há meses, sem sequer manifestação do Ministério Público. Então, gente, isso é de uma gravidade, e essa pauta mexe muito com... mexe muito comigo, devia mexer muito com todas as mulheres. Fala-se tanto em defesa de mulheres, cadê? Cadê as mulheres falando de uma mãe que, por um ato que não é crime em lugar nenhum do mundo, está privada da convivência dos seus filhos criança há 2 anos e vai ser condenada? Vai ser condenada. O voto hoje do Alexandre de Moraes foi nesse sentido. Até sexta-feira os outros ministros vão dar os seus votos e nós já sabemos que ela vai ser condenada. Eles pegam algumas pessoas, me parece, como...
bode expiatório para colocar medo na sociedade. Então, agora, todas as mães que tiverem crianças pequenas, como é o caso da minha nora, por exemplo, não vão a manifestação nenhuma. Mas, Ana Paula, a questão é que é o seguinte, que ela seja condenada, esse não é o problema. A questão, para mim, é a dosimetria da pena. Se ela for condenada a 6 meses de prisão, que na prática não dá prisão nenhuma, me parece razoável para uma pichação. A questão é 14 anos. Mas não é uma pichação. Não, mas não pode. Você teria elementos jurídicos para punir alguém que pichou, ou que passou batom. Pichou, não é tinta. Não, tudo bem, mas a questão, meu ponto aqui é, inaceitável são 14 anos. O que eu espero dos outros 10 ministros é que eles, ainda que venham a condená-la, que revejam a pena dada pelo relator. 14 anos é algo inadmissível. Ela teria que ter uma pena mínima que de cara já daria regime semiaberto no mínimo para ela. É verdade que ela já é está óbvio, há 2 isso. anos. Portanto, para mim esse é o ponto. Eu já nem brigo mais pela inocência dela. Ela precisa ser solta, ainda que condenada a uma pena mínima. Eu acho que tem uma coisa pior de tudo isso. Nós falamos anteriormente a questão dos direitos básicos, os princípios constitucionais estavam sendo quebrados. Está aqui, a prova maior. Outra coisa também que nós temos que levar em consideração, poxa, se falavam tanto se fala tanto da perseguição política na época da ditadura, não estou questionando se houve abuso, não houve abuso. Estou dizendo, houve uma perseguição, e agora, 400 dias preso sem uma acusação formal. Do que você está preso? Não sei. Pergunta para o Ministério, não sei. E a pessoa está detida. Isso não é perseguição? O que é isso? Tortura. O que é isso? Quando o DOPS fazia isso, foi considerado como crime, foi considerado tudo isso. E foi um abuso. Você levava as pessoas presas. Por isso que nós tivemos uma Constituição Social de 88 para colocar princípios sociais, garantias básicas no artigo 5º da Constituição para garantir os mínimos. Por exemplo, você ficou obrigado a colocar, você tem o direito à vida, você tem direito à liberdade, porque foi suprimido no golpe militar. E agora? Ela 400 dias presa sem uma formalização de acusação. Era para ela estar solta. Aí formalizaram a denúncia. Ela está 2 anos presa. Lembrando... Com a lei, com o Código de Processo Penal, dizendo que ela devia estar em casa. Exatamente. Exatamente, em casa. E lembrando, como você tocou nesse assunto aí, o professor deve comentar isso também, eu sou contra qualquer ditadura, e qualquer abuso, e qualquer limitação dos direitos individuais. Mas não podemos cometer o risco de comparar as pessoas que estão sofrendo esses abusos agora com as pessoas que sofreram naquela época. As que estão sofrendo agora estavam sim lutando por liberdade e por democracia. Os guerrilheiros naquela época lutavam pela ditadura do proletariado. Isso na boca de Fernando Gabeira, do ex-marido da Dilma Rousseff. É só puxar aí na internet. Não, eu só quis fazer um paradoxo com a esquerda. Não, eu sei. A esquerda usa isso como, eu fui caçado, eu não estou nem te contradizendo, é porque isso já veio aqui na mesa várias vezes, né, professor? Muita coragem do que você falou, e parabenizo, e é interessante você ter falado isso, porque naquela época, pelo menos, houve uma vergonha na cara para tentar institucionalizar aquilo que se consideraria a normatividade, para que fossem observados dentro de uma regra jurídica. Tanto que foram os próprios militares que se voltaram contra os abusos que poderiam estar acontecendo, que eles identificaram. A gente não pode retirar da pauta que quem redemocratizou o país não foram esses indivíduos que tentaram fazer a ditadura do proletariado. Quem redemocratizou o Brasil foi um conjunto de civis e militares que aqui dentro fizeram uma redemocratização lenta, gradual e segura, comandada pelo general Ernesto Geisel e pelo Goberido Couto Silva. Foram eles que redemocratizaram o Brasil. Exatamente porque havia uma vergonha na cara e um medo para que nunca mais acontecesse aquilo que acabou ocorrendo, com uma resposta dura aos quase 20 atentados terroristas com morte e morte violenta que aconteceram até 1968. Não estou justificando o AI-5. E eu falo sempre, se eu tivesse vivido naquela época, até por discordância daquele economista que eu acho uma peça de idiotice, que é o Delfim Neto, eu teria sido preso. Porque eu olharia que esse cara está fazendo tudo errado, está errado o que está sendo construído. Mas apenas para encerrar, é assustador que quando você vê o fato que aí está,
eu voltei, Pavinato, até graças a ti, a passar o desprazer de estudar o regime nazista. O que eles estão construindo no Brasil é algo semelhante àquela situação em que se vivia, em que não há nenhum respeito pela humanidade. Quando a Débora pediu desculpa, eu falei publicamente, eu disse, não vai adiantar, porque ele não tem empatia com o ser humano e ele vai utilizar isso como uma forma de humilhação coletiva para todas as pessoas que estão em nome dela, e ele vai reforçar o que ele fez. Tanto a prova está aí, dá 14 anos, que não, dentro do argumento do Arthur, é altamente verídico, é isso mesmo. Admitamos que ela fez alguma bobagem. A dosimetria é um absurdo. Ela não poderia mais estar presa. A única coisa que eu posso dizer é falar para os filhos dela. A esperança não é alta. Ela vai sofrer muito, mas vocês podem ter certeza que vocês terão orgulho de dizer que a mãe de vocês foi ou é, e espero que vocês ainda vejam viva. Outros filhos de certas personalidades que andam fantasiadas de Batman não terão coragem de falar o seu sobrenome, porque o seu sobrenome vai ficar tingido, apodrecendo no lodo da história. Porque esses que aí estão, os filhos dela, vão poder dizer, a minha mãe foi vítima do arbítrio. Os demais filhos dos outros vão dizer, os meus pais, os meus parentes, os meus antecedentes foram aqueles arbitrários, foram aqueles que tocaram uma ditadura no Brasil. Infelizmente, é o que nos resta esperar. Olha, professor... Então, primeiro C, você curte, que é o preço deste programa. Quanto vale o ingresso para ver este palhaço neste picadeiro bonito? Vale uma curtida. Vale o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Então, a sua obrigação é curtir. Se puder, comente, porque quem comenta ajuda no engajamento. Então, primeiro C é curtir, segundo C é comentar, o terceiro C, o que seria muito louvável, seria você compartilhar. Tem um link que é a setinha, uma setinha assim, meia bomba. Sabe aquela, a setinha da pipa do vovô que se esforça? Você vai lá, copia o link, cola no seu Orkut, no seu Facebook, no WhatsApp, no Telegram, manda sinal de fumaça, pombo correio, não é pombo correio do banheiro, é o pombo correio que leva as mensagens, você passa para todo mundo que você gosta, para quem você não gosta, você também passa. Então, ó, curtiu, comentou, compartilhou, e se puder, se quiser, se o seu bolso comportar, e se seu coração assim permitir, contribua com este programa que vai substituir o Jornal Nacional. Olha que pretensão maravilhosa, hein? Se liga, ô Bonner, nós vamos derrubar o Jornal Nacional. Esta é a meta.